Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu sou o Henrique Santos, esse é o canal Disruptor. Hoje vamos falar um pouco, tá? Como é instaurado o comunismo, tá? Como é instaurado, então, essa ideologia de Marx no nosso país. Se você gosta desse tema, se você vai continuar assistindo, deseja continuar assistindo, peço por gentileza que curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Bom, como é instaurado o comunismo? Tá? A gente tem que entender que o comunismo ele é feito por etapas. Tá? Nós temos primeiro então o socialismo e temos depois o comunismo. O que é o comunismo? O comunismo então ele é onde o Estado ele é o rei, né? O Estado ele é o grande Leviatã de Hobbes. Tá? Então ele impera sobre tudo, ele está presente em tudo, tanto na cultura, quanto nas religiões, quanto na política, na economia, tudo. O Estado ele é onipresente, tá? Ele está em todos os lugares, tá? Dentro da sua casa, ele está no quadro da sua parede, tá? Tudo passa por ele. Então ele é o Estado totalitário, ou seja, ele está em tudo, né? Bom, mas então como que funciona o comunismo, né? Então ele primeiro ele começa por partes, então o socialismo ele basicamente então ele começa a se tornar, começa a igualar as pessoas, começa a colocar uma régua, tá? Os ricos eles começam a nivelar, começa a trazer um nivelamento social por baixo, começa a nivelar a cultura por baixo, começa a nivelar então o que por baixo, tá? Todos são pobres, né? A cultura é ruim para todos, a educação é ruim para todos, tá? Então eles começam a nivelar, né? Todos têm o pior de tudo, tá? Sendo assim, então o socialismo ele começa a fazer esse nivelamento, tá? Tem o socialismo fabiano também, que é um socialismo que ele vem devagar, gradualmente, mais lento do que o socialismo, tá? E a maneira que o comunismo ele se instaura é através desse processo socialismo fabiano, muitas vezes, socialismo, depois o comunismo, mas ele se instaura principalmente através da corrupção, tá? Então ele corrompe o sistema. É um vírus, né? É um parasita do sistema. Ou seja, pessoas metacapitalistas, tá? Que investem em organizações supranacionais, tá? Que são acima até do nosso país, são entidades, que são organizações que têm leis internacionais, né? Essas pessoas que investem alto, tá? Por exemplo, a gente vê aí a OMS, né? Uma organização supranacional. Por quê? Porque eles ditam o que nosso país tem que fazer, por exemplo, né? Eles colocam os estudos lá e muitas vezes nós somos forçados a fazer o que eles querem, porque é uma organização mundial de saúde. Tá? Então eles estão praticamente acima do nosso Estado. Claro que eles falam que tem uma soberania, mas na realidade o fato mesmo é que nós temos que atender, por exemplo, tratados internacionais, né? Às vezes, por exemplo, temos pessoas que estão sendo cerceadas, né, no Twitter, nas redes sociais, e eles estão apelando para cortes internacionais, são tratados internacionais, então são organizações supranacionais, tá? Então pessoas poderosíssimas, influentes, que têm um dinheiro incalculável, tá? Que emprestam inclusive dinheiro para bancos, investem investem grande, fortemente, para que pessoas, tá? Pessoas de influência sejam corrompidas. E pessoas influentes, tá? Principalmente na política, tá? Para corromper, então, a criar um aparelhamento de Estado, tá? Ou seja, eles começam, então, ali a prometer poder, prometer dinheiro, tá? Para políticos, para pessoas influentes, para começar, então, a se tornar... Eles se corrompem, tá? Então, se corrompendo de dentro para fora, esse é um processo também. Então, primeiro políticos vão se corromper, pessoas influentes, para que isso daí, então, comece a se espelhar para a sociedade, tá? Então, uma coisa, ou seja, começa primeiro na economia, tá? A economia claro, pessoas influentes, mas depois vem a economia. Então, a partir da corrupção é instaurado o comunismo. Então, a corrupção na economia é um fator, tá? Porque começa a gerar um assistencialismo muito grande, começa então a desviar verba de estatais, né, verbas da educação, em prol dessa ideologia,
Sendo assim, essa corrupção generalizada começa, então, a desgastar, tá, o Estado, né, desgastar a sociedade, tá, começa a empobrecer. Aí, o empobrecimento da sociedade começa, então, a gerar violência, né, crimes, tá, mortes, e aí que aí começa a entrar o Estado, tá, porque uma sociedade começa, então, a se tornar frágil, tá, refém, né, da criminalidade, refém do desemprego. E então, o Estado ele entra com solução. Ele mesmo criou o problema, mas agora ele é a solução. Tá? Qual que é a solução? Começar então a dar dinheiro para essas pessoas, né? que estão no desemprego, que estão na pobreza, que estão passando fome. Tá? Mas tudo isso já se corrompeu lá dentro, essas verbas já foram desviadas, esse dinheiro que era para ser destinado para essas pessoas foram dados aos políticos, né, que foram prometido poder, dinheiro, tá, status para essas pessoas. Então houve corrupção anterior, tá? Então esse dinheiro ele é deixado de destinar para onde deveria ser, faz com que então gere pobreza, violência, e aí o Estado vem então dando esse assistencialismo, tá? Vem colocando um dinheiro, mas esse dinheiro não é real. Depois a gente vai fazer outro vídeo sobre o que é dinheiro real, tá? E o que é dinheiro fictício, né? O que é um dinheiro que é um dinheiro real e um dinheiro que ele é artificial, tá? Então, vai se criando então um assistencialismo desenfreado, né? Gerando um rombo interno na economia. Esse rombo interno na economia, você tem que fazer empréstimo com outros países com altas taxas de juros, né? Ainda mais para países subdesenvolvidos, que as taxas são maiores, né? E aí vai criando então essa bola de neve, e aí o Estado ele afunda a economia do país. Tá? Afundando a economia do país, ele então começa a ver mais violência, mais desemprego, morte, fome, escassez. Tá? E aí as pessoas estão fracas, estão frágeis, estão a sua energia está sendo direcionada para um prato de comida, está sendo direcionada, né, não tem essa força, né, de manifestar, tá? E acontece basicamente a Venezuela, né, que a gente está vendo ali. As pessoas não têm força. Quando tem força, ela é reprimida, tá? Porque uma das coisas que eles fazem é aliciar também o exército, tá? As forças armadas, né? Eles começam a corromper, aparelhar o Estado, é isso aí. Então eles começam internamente a corromper esses níveis do Estado, e o Estado começa então a ser aparelhado. Tá? E aí, consequentemente, vem o Estado e então ele começa e toma o poder, ou seja, ele toma a força, porque aí você já não pode mais se manifestar. Tá? Aí você depende do governo agora para ele te dar um prato de comida. E aí é começar a instaurar o comunismo, ou seja, então o comunismo é instaurado através da corrupção do Estado e corrupção, tá, da política, corrupção da economia. Bom, pessoal, se você gostou desse tema, logo mais estarei lançando mais alguns vídeos, tá? Peço que você continue com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo. Tchau, tchau.